Shalom, a paz a todos. Bom, nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto também muito importante, que é o batismo nas águas e o novo nascimento. Nós temos nas Escrituras, lá no chamado Novo Testamento, um homem chamado João, que é chamado de João Batista, né, porque ele batizava, que aparece no deserto, né, na beira do Rio Jordão, batizando nas águas. Né? Então, nós escolhemos aqui o texto de Lucas, né, o relato de João é citado nos 4 livros do Evangelho, mas vamos ler o que diz aqui Lucas 3, nos versículos 2 e 3. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Pois bem, João, né, que é até chamado de primo de Jesus, enfim, ele iniciou seu ministério e percorreu toda a terra de Israel, desde o norte ao sul, ou do sul ao norte, né, ao redor do Rio Jordão, pregando e batizando nas águas todos aqueles que se aproximavam arrependidos e entendendo que precisavam do perdão dos seus pecados. Mas surge a primeira pergunta, né? O que significa batismo? Né? Então, como os registros dos livros do chamado Novo Testamento chegaram para nós no grego, então a gente, analisando lá o grego, essa palavra batismo, ela é a junção de dois termos, né, bapto e ismos, né, batismo, que significa imersão ou todo mundo entende, mergulho. Então, a própria palavra batismo significa alguém que se mergulhou, né, entrou nas águas. Embora existam outros tipos de batismos hoje, mas a própria palavra em si, ela já denota, ela já significa o ato de mergulhar, né, de estar dentro das águas, né, de entrar e sair das águas. Mas surge uma outra pergunta. João o Batista, foi ele que começou a batizar? Bom, a princípio, a gente olhando o termo batismo, parece que foi ele a primeira pessoa das Escrituras que batizou. Mas a gente se questiona aqui: será que não foi Deus o primeiro a batizar? Será que João ele não aprendeu com a própria palavra de Deus a importância, o significado do batismo? É sobre isso que nós queremos falar. Bom, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele vai trazer para nós uma coisa muito interessante, porque ele une, né, o evento, o fato do dilúvio, registrado lá no livro de Gênesis, do capítulo 6 até o capítulo 8, 9, mais ou menos, com o batismo nas águas. Então, vamos ler o que Pedro diz? Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículos 20 e 21, nos diz: os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse texto é maravilhoso e ele fala sobre muitas questões, né, mas a gente vai se deter só no básico aqui, que é a comparação do dilúvio com o batismo. Então, o apóstolo Pedro cita os dias de Noé, o tempo em que se preparava a arca, e ele vai falar, né, sobre 8 pessoas que se salvaram pela água. Que 8 pessoas são essas? O próprio Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles, né, as 3 noras de Noé. Todos eles foram salvos pela água, porque estavam dentro da arca que foi construída. E, né, esse evento, né, relatado lá no Gênesis, o apóstolo Pedro está dizendo que é uma verdadeira figura, uma verdadeira parábola, uma verdadeira comparação com o batismo nas águas. Né? E ele vai explicar que não é somente o batismo nas águas, né? Muito mais profundo do que isso, porque também o batismo nas águas é um símbolo de algo muito maior,
que acontece com a vida de todos aqueles que seguem a Jesus. Pois bem, a terra passou 2 vezes, então, pela água. Isso é o próprio apóstolo Pedro que vai nos afirmar. Aí já na segunda epístola, né? Também em capítulo 3, os versículos 5 e 6 que a gente vai ler aqui. Bom, a primeira vez que a terra passou pela água, o Pedro vai dizer lá no versículo 5, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Como assim a terra foi tirada da água e no meio da água subsiste? Se nós lermos o relato de Gênesis no capítulo 1, a partir do primeiro versículo, a gente vai perceber que a terra estava totalmente coberta de água. O nosso planeta, ele estava completamente coberto pelas águas. Tanto que no dia segundo, Deus ordena que muitas águas elas vão para o alto, vão para a atmosfera, vão para cima, né? Elas fiquem acima do firmamento. E no dia terceiro, Deus dá mais uma ordem que as águas que sobraram, as águas que ficaram aqui no planeta, elas se juntem em um só lugar para finalmente aparecer a porção seca. Então, a porção seca, ela só vai aparecer no dia terceiro. Então, a terra foi tirada da água, né? Ela surgiu do meio das águas, né? E assim continua até hoje. Lá era uma porção seca só, hoje, né, ela se divide aí pelos continentes. Pois bem, então lá no começo, o planeta Terra estava coberto de água. E o versículo 6 vai nos dizer a segunda vez que o planeta Terra foi coberto de água, justamente o dilúvio. Então, vamos ler o que Pedro diz. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então, assim como lá no princípio, o planeta Terra estava coberto de água, no dilúvio, o planeta, mais uma vez, foi coberto pelas águas, aqui no caso do dilúvio, né? Que não é só chuva. A Gênesis vai nos revelar que as comportas, né, as janelas do céu se abriram e também as fontes do grande abismo se romperam. Então veio água de cima, veio água de baixo, e aí sim, os 40 dias de chuva, a terra ficou completamente coberta de água. Ok. Para não ficar nas minhas palavras, né, está aí o texto de Gênesis 1, nos versículos 1 e 2. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o planeta Terra estava coberto de água, e acima das águas, né, do abismo, estavam em trevas, e o Espírito de Deus foi enviado e se movia sobre a face dessas águas. E, no segundo momento, a segunda vez que o planeta Terra foi coberto de água, está relatado lá em Gênesis 7. Então, por exemplo, aqui temos o versículo 18, que diz: E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Esse texto também é maravilhoso, mas a gente só vai ficar aqui com a primeira parte, que diz que as águas cresceram grandemente sobre a terra. Então, pela segunda vez, o planeta Terra foi coberto de águas. Então, se essa segunda vez, que é o dilúvio, representa o batismo nas águas, o que seria então representado aquela primeira vez onde a Terra surgiu das águas, né? Então, vamos lá. A primeira vez que a Terra está coberta de água é a criação, é o surgimento da vida. E a segunda vez que a Terra é coberta de águas é uma renovação, é onde toda a antiga vida morre para surgir uma nova vida, uma nova história. Ok, e assim está aí então que o dilúvio é uma figura do batismo nas águas. E a gente vai entender agora o porquê, né, como a própria ilustração já pode nos mostrar. Bom, assim como a Terra passou 2 vezes pelas águas, como uma figura do que acontece com o ser humano. Então, a gente é tirado das águas quando nasce. Nós somos concebidos lá, né, num líquido, né, que existe dentro do ventre da nossa mãe. É ali que nós recebemos a vida de Deus.
E nas águas do batismo, quando a gente é imerso nas águas, esse símbolo é a renovação, né? O começo de uma nova história, de uma nova vida na presença de Deus. Bom, e não fomos nós que inventamos isso. O próprio Jesus, ele vai falar sobre o fato do novo nascimento. Então a gente tem um relato aqui em João capítulo 3, do versículo 3 ao 7, é uma parte do diálogo entre Jesus e Nicodemos, né, que era um homem muito conhecedor das Escrituras, era um homem que ele tinha acesso à palavra de Deus, era, né, chamado de doutor das Escrituras, né, o doutor da Torá, né, tá traduzido como doutor da lei. E vamos ver um pouco desse diálogo de Jesus com Nicodemos. Então está escrito aqui. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, Nicodemos, ele não entendeu, né, a parábola, não entendeu a figura que Jesus estava querendo ensinar. Então, Jesus disse que há um primeiro nascimento e há um novo nascimento. E aí Jesus vai responder: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, esse novo nascimento é o nascimento da água e do Espírito. Né? Ele vai completando aqui. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Então, é o próprio Jesus que traz essa ilustração do nascimento da água, né, do batismo nas águas e no Espírito Santo, simbolizando, né, um recomeço, uma nova história na presença de Deus. Bom, e aí temos, né, já que Jesus cita que não basta simplesmente a água, não basta simplesmente o ritual do batismo, o ritual do batismo por si só, né, não significa nada. Jesus falou, é necessário nascer da água e do Espírito. Então, onde estava o Espírito lá no princípio? Onde estava o Espírito representado lá no dilúvio? Então, vamos complementar aqui. O Espírito Santo é representado por uma ave no princípio. Então, quando o texto que a gente já leu aqui de Gênesis 1, nos versículos 1 e 2, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, está esse se mover, em algumas traduções está pairava sobre a face das águas, é o símbolo de uma ave que está sobrevoando as águas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma ave sobrevoando, como está aí na ilustração, né, na foto, uma ave voando sobre as águas, muitas vezes procurando alimento, né, procurando pegar algum peixe que está ali naquele rio, na praia, no mar, enfim. Então, de fato, o Espírito Santo, ele é representado por essa ave que está sobrevoando as águas. Mas mais do que isso, né? Assim como a ave, ela, ela fica em cima dos ovos, né? A princípio, dentro dos ovos só tem líquido, mas aquele líquido, né, por conta da ave chocar, né, da galinha, enfim, chocar aquele ovo, ele se transforma numa vida, né? Num ser vivente, num pintinho, né? Num filhote de uma ave. Então, o Espírito de Deus, ao envolver o planeta, ao sobrevoar o planeta, ao se mover sobre a face das águas, ele estava gerando vida em nosso planeta, estava dando início à vida do nosso planeta. Para quem não sabe, não foi a ciência moderna que propôs, na teoria de que a vida surgiu na água. Na verdade, a Bíblia já fala sobre isso há milênios atrás, né? Então, as Escrituras vai dizer que a vida começou na água, depois, né, Deus ordenou que as águas produzissem as aves dos céus, depois a terra produzisse os animais terrestres e, por último, foi criado a humanidade. Então, o Espírito de Deus pairando sobre as águas gerou vida nas águas. Então, o Espírito estava lá. E no dilúvio? No dilúvio, a gente não tem a pessoa do Espírito Santo claramente, mas
O Espírito Santo está ali representado por vários símbolos. A gente vai falar sobre um, pelo menos um aqui, podemos citar rapidamente outro, mas, né, já que a gente está falando de ave, então nada melhor do que a gente falar da pomba, que é citada lá na situação do dilúvio. Né? Então, aqui a gente diz, a pomba representando o Espírito Santo no dilúvio. E o texto de Gênesis 8, a partir do versículo 8 até o 12, vai nos dizer das 3 vezes em que Noé soltou a pomba. Né? Então, vamos lá. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão, tomou-a, recolheu-a consigo na arca. Esse foi o primeiro envio da pomba. Ela procurava repouso para os seus pés, mas não encontrou porque o planeta estava coberto de água. E aí depois ocorre o segundo envio. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, aí, mais uma vez, temos o envio da pomba, e agora temos mais um símbolo do Espírito Santo, que é a oliveira, né? A árvore oliveira, ela que produz a azeitona, que produz o azeite, que é símbolo nas Escrituras também do Espírito Santo, né? A unção do Espírito Santo. Ok. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Então nós vemos aí o terceiro envio da pomba por Noé. Ela não voltou porque ela encontrou repouso para o seu pé. Se você quiser conhecer um pouco mais, né, sobre, né, o que está profetizado nesses 3 envios da pomba, a gente tem, né, um link aqui, a gente vai disponibilizar para você ouvir a pregação sobre esse tema. Tá? Mas o que a gente quer focar é que o Espírito Santo estava representado ali no dilúvio também, sobrevoando, né, para gerar, né, esperança, para produzir, né, na vida daqueles que estavam dentro da arca, daquela, entre aspas, embarcação, a esperança de um recomeço, de uma nova vida. E na pessoa de Jesus, o Espírito Santo, lógico, está presente, tanto no seu nascimento quanto no batismo, né? São 2 momentos especiais que o Espírito Santo ele recebe destaque. O primeiro deles, né, é não só o nascimento, né, mas a concepção de Jesus no ventre da ainda Virgem Maria. Né? Então, o anjo Gabriel aparece para Maria, ainda virgem, e vai falar sobre ela um detalhe muito interessante. Vamos ler aqui o que diz Lucas 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que para Jesus encarnar, né, como ser humano, ele precisava, ele foi enviado, ele foi concebido através da pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que desce sobre Maria e gera, né, no seu ventre, no seu interior, através lá da sua semente, do seu óvulo, a pessoa de Jesus. Né? Então, o Espírito Santo é aquele que, assim como estava pairando lá no princípio, gerando vida, foi aquele que gerou vida, né, no líquido do ventre de Maria. E também, depois, o Espírito Santo vai descer mais uma vez sobre a pessoa de Jesus, agora já adulto, né, com seus 30 anos, cerca de 30 anos, e a gente vai ver, por exemplo, em Mateus 3, versículo 16, esse relato. Sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Olha aí o símbolo da pomba lá do dilúvio. E vindo sobre ele. Então, o Espírito Santo desce sobre a pessoa de Jesus, encontra repouso na pessoa de Jesus e enche Jesus para começar uma nova história. A gente, pelas Escrituras, nós não podemos saber como é que foi a infância, a adolescência, a juventude de Jesus. A Bíblia só nos relata que ele cresceu
em graça, em estatura, em sabedoria, né? Mas nesse momento ele vai começar, né, o seu ministério, e a partir desse momento o Espírito Santo é primordial para que ele possa cumprir o seu chamado sobre a terra. Então nós temos o Espírito Santo no nascimento e no batismo nas águas. Então, recapitulando e finalizando aqui, nós temos lá no princípio o planeta Terra coberto de águas e, novamente, no dilúvio, a segunda vez. E assim como na nossa vida, a gente é coberto de águas na concepção, no nascimento, saímos da água, e no batismo nas águas, nesse novo começo, nós também mergulhamos. E assim como aconteceu com Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo, e começa a sua trajetória, o seu ministério na unção do Espírito Santo. O próprio Jó vai nos afirmar, né, que quando nós nascemos, né, ele fala: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Então não foi só Adão que recebeu o sopro de Deus, não foi só Adão que recebeu o Espírito Santo de Deus, também não foi só Jesus, mas o Espírito de Deus é aquele que dá a vida à humanidade, a partir de Adão. Então todos nós recebemos o Espírito Santo ao sermos gerados no ventre de nossa mãe. E começamos, né, uma nova trajetória quando recebemos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, né, e somos batizados num símbolo de que, né, o velho homem, a velha criação, a velha história é sepultada, morre, para o início de uma nova história, de um novo começo. Então, você, através das águas do batismo, através da unção do Espírito Santo, possa viver essa nova história. Vale a pena servir ao Senhor e dedicar a vida a Ele. Jesus abençoe a sua vida e até a próxima, que nós vamos continuar falando sobre o batismo, se Deus nos permitir. Um abraço.